Muita gente acredita que a solução da crise do clima também depende de algumas mudanças de comportamento individuais. Deixar de comer carne, por exemplo, ou então trocar o carro pela bicicleta. Só que produzir roupa e sapato também lança muito gás de efeito estufa na atmosfera. E até agora eu nunca ouvi ninguém sugerindo que todo mundo ande pelado por aí. A indústria da moda emite 2 vezes mais carbono do que a aviação e o transporte marítimo juntos. Mas esse é um daqueles impactos climáticos que acontecem distante dos nossos olhos e que muita gente nem imagina que existe. O problema ficou ainda mais grave nas últimas décadas, com o fenômeno da fast fashion e da ultra fast fashion. Segundo um estudo da consultoria McKinsey, não tem sinal de que essa sede pela última moda esteja diminuindo. O consumo de roupas vai crescer 60% até 2030. A gente vai falar do comportamento do consumidor, mas esperar uma mudança radical aí não me parece a solução. O setor da moda está começando a se mexer. E essa é a história do episódio de hoje. A gente vai falar da roupa desde a plantação do algodão até a hora em que a gente não quer mais saber dela. O impacto dele em si no meio ambiente, desde o seu processo produtivo até, em algum momento, o final da vida desse cliente. Final da vida do produto. Do final da vida do produto, não do cliente. Meu nome é Sérgio Teixeira Júnior e esse é o Carbono Zero, um podcast do Reset que explica na prática por que a gente precisa encontrar novas maneiras de produzir e consumir para evitar o pior da crise do clima. A cada 15 dias a gente traz histórias da construção de uma economia diferente, de baixo carbono, que respeita o planeta e as pessoas. Esse episódio é um oferecimento da Natura. Não é muito fácil estimar as emissões de carbono do setor da moda. A conta não é muito simples, porque ela inclui plantações de algodão, as emissões do gado que fornece o couro e também a dos combustíveis fósseis que são usados para fazer as fibras sintéticas. Os números ficam entre 2% a 8% do total das emissões globais. É muita coisa. Mas tem alguns outros dados que são igualmente chocantes, principalmente quando a gente fala de fast fashion. Olha só que pacotão que nós temos hoje de comprinhas da Shein. Vocês estão me pedindo já faz tempo um vídeo de comprinhas da Shein e hoje nós teremos um bem caprichado. Tem alguns estudos que mostram que essas peças são descartadas em média depois de usadas 7 vezes ou menos. De cada 5 peças de roupa que são produzidas anualmente, o equivalente a 3 delas em volume de tecido vai parar em aterro sanitário ou então é incinerado. Essa ideia de uma moda quase descartável talvez seja o maior exemplo de um tipo de consumo fora do controle, quase irracional. Isso com certeza ajuda a explicar a crise do clima que a gente está vivendo. E não só por causa das roupas que a gente compra. Mas colocar toda a culpa no nosso estilo de vida não vai resolver o problema. Em primeiro lugar, porque as pessoas precisam se vestir, é óbvio. E o nosso guarda-roupa tem muitas outras dimensões além de proteger nosso corpo. Ele é uma forma de expressão. Ele dá autoestima pra gente, em alguns casos ele pode até ser uma forma de arte. A questão é como continuar produzindo roupas de um jeito que respeite alguns limites do planeta. E isso depende em grande parte das empresas que produzem essas roupas que a gente usa. A indústria da moda, eu acho que ainda ela é pouco responsabilizada pelo impacto que ela causa com o produto, depois que ele existe. Eu acho que coloca-se muito nas costas, né, do consumidor. Sempre as campanhas são consuma menos, compre melhor, reutilize, compre de brechó. Esse é o Rodrigo Ottani. Ele é cofundador e CEO da Oriba, uma marca de roupas masculinas. Foi ele que falou no começo do episódio sobre o fim da vida das roupas. Mas o conhecimento em si sobre o impacto de cada roupa está muito mais na mão do produtor, das marcas, do que do consumidor. Porque a gente, como consumidor de qualquer coisa, a gente tem muito mais coisas para se preocupar do que ficar pensando no impacto que eu comprar uma roupa A ou B tem. O argumento dele faz todo sentido. A gente mal consegue decifrar as etiquetas que vêm nas roupas e que dizem como elas devem ser lavadas ou passadas. Imagina saber de onde vem ou por onde passou a matéria-prima da calça que você usa todo dia. As grandes empresas desse setor sabem disso e estão se mexendo, seja por pressão do consumidor, do acionista, ou até por algumas obrigações que estão começando a ser impostas pelos governos. Muitas delas já fizeram a conta dos gases de efeito estufa que elas emitem em toda a sua cadeia de produção e têm planos para reduzir essa pegada climática.
A gente escreveu sobre duas delas recentemente no Reset, a CIA e a Riachuelo. Quem fez as reportagens foi a Ana Paula Alfano, que já está virando a nossa especialista de moda. Os planos de descarbonização, tanto da CIA como da Riachuelo, receberam a aprovação de uma entidade chamada SBTi, que é uma sigla em inglês que significa Metas Baseadas na Ciência. Eu perguntei para a Ana Paula por que esse selo é tão importante. O SBTi é importante, Sérgio, porque ela valida, né, essas metas para o mercado. É o selo de maior prestígio hoje para esses planos de descarbonização. A Riachuelo tem uma meta de reduzir 55% das emissões dela de escopo 3 até 2030, né, com base no inventário de 2023. A da CIA é um pouco menor, é 42%, mas é com relação a 2020. Então, são parecidas, né? Isso da CIA só na unidade brasileira, né? Empresa global, mas essa meta é para o Brasil. A Ana falou do escopo 3, que é um termo que talvez você não conheça. Mas ele é super importante quando a gente fala de descarbonização das empresas. O escopo 3 é toda aquela emissão indireta da empresa, que vem desde a produção da matéria-prima até a vida final do produto, né, pós-resíduo. E é o que pega para essas empresas, para a moda e para todas as empresas, né? É o mais difícil porque não é uma emissão que eles controlam diretamente. Para você ter uma ideia, em 2024, a CIA emitiu 6 mil toneladas de carbono, equivalente no escopo 1, né? Aquele que ela controla. Então, a gente está falando de 6 mil toneladas no 1, 10 mil toneladas no escopo 2 e 450 mil toneladas no escopo 3. É uma diferença muito grande. E dentro desse escopo 3, o grande vilão é uma categoria específica, que é a de compra de bens e serviços. 65% vieram dessa categoria. Então, é para onde essas empresas, essas varejistas grandes principalmente, estão mirando. O escopo 1 corresponde às emissões da empresa na sua atividade, por exemplo, na fábrica. E o escopo 2 é a energia que ela usa. No Brasil, como a gente tem uma eletricidade muito limpa, esse é um problema relativamente menor. No geral, a maioria das emissões de uma empresa vem mesmo do escopo 3. E no caso da moda, muito do escopo 3 tem a ver com tecido, que muitas vezes é derivado de combustíveis fósseis e tem uma cadeia de produção pouco transparente. A moda trabalha basicamente com 2 fios potencialmente sustentáveis, que são naturais, que é o algodão e a viscose. Né? O resto, todas as variações de poliéster, enfim, são complicados. Mas são fios que ainda são fundamentais nesse mercado, porque quando a gente fala de uma grande varejista como o Riachuelo ou como a própria CIA, os preços são muito diferentes e eles não conseguem bater essa concorrência e oferecer para o consumidor deles, para o perfil de consumidor deles, uma peça com preço final competitivo, se eles não comprarem a matéria-prima da China ou do Paquistão e da Índia, que são 3 grandes mercados de onde vem muito desses fios, né? Para você ter uma ideia do tamanho dessas produções, dessas empresas de moda aqui do Brasil, a Riachuelo, só na fábrica deles de Natal, né, eles têm uma fábrica gigantesca que eu visitei em abril desse ano, assustador, assim, o tamanho da estrutura da produção. Eles produzem, inclusive, tem malharia, tem tudo lá dentro. Mas no ano passado eles produziram 41 milhões de peças de vestuário, só lá dentro. Então, isso assim, se você somar mais o que vem de terceiros, né, que eles compram muitos de terceiros aqui no Brasil, e o que vem de fora, é um número gigantesco. Nem a CIA, nem a Riachuelo, veja, estrategicamente, nenhuma delas publica, divulga a porcentagem que vem da China. O volume importado não é divulgado publicamente, mas para cumprir as metas de descarbonização, a CIA também precisa conseguir saber mais sobre essas cadeias produtivas do outro lado do mundo. A Cíntia Kassai, que é gerente sênior de SG e comunicação da CIA Brasil, falou sobre isso na entrevista que ela deu para a Ana Paula. O que hoje a gente tem para conseguir estruturar todo esse processo, desde sempre a CIA tem um escritório de sourcing na China, então os fornecedores são definidos e passam por o mesmo critério que um produtor no Brasil. Checklist de 75 pontos, precisa atender para ser um fornecedor CIA. Então, essa rede de fornecimento a gente tem mapeado. O maior desafio é o mapeamento da matéria-prima na origem. Porque mesmo um produto fabricado na China,
né, costurado na China, a matéria-prima está vindo de outras regiões. Então, a matéria-prima é o maior desafio de se mapear. Poliéster não tem jeito, tá? Poliéster é Ásia. Não há disponibilidade de poliéster reciclado mais sustentável aqui no Brasil. E aí todo um desafio de fazer a certificação na cadeia asiática. Então, assim, é uma jornada, é muito desafiador. Mas o Brasil é um dos maiores produtores de algodão do mundo. Será que isso não deveria ajudar a moda brasileira a ser mais sustentável? A gente vai falar disso depois de uma pequena pausa. Antes, vamos ouvir uma mensagem da Ângela Pignatti, que é diretora de sustentabilidade da Natura. Os efeitos atuais das mudanças climáticas reforçam que não basta mais mitigar ou compensar impactos. A sustentabilidade por si só já não responde ao tamanho do desafio. É preciso ir além, regenerar ecossistemas, relações e modelos de negócio. A Natura assumiu o compromisso de ser uma empresa 100% regenerativa até 2050. A regeneração é o centro da nossa estratégia, o caminho para que a Natura continue a ser uma força transformadora. Cada ação, cada produto, cada relação que estabelecemos deve gerar um impacto positivo para as pessoas, as comunidades e a natureza. Nessa jornada, parcerias com empresas, governos e organizações são essenciais, e a COP30 no Brasil oferece uma chance histórica de mostrar que a bioeconomia é viável, rentável e necessária. Voltamos. O Carbono Zero é uma produção do Reset. A gente criou esse podcast para te explicar como quase tudo na nossa vida tem algum impacto no clima. Além da moda, que a gente está falando hoje, a gente abordou a carne, as viagens de avião, os data centers. Para não perder nenhum episódio, já sabe, se inscreve no nosso podcast. É só clicar no botão que diz seguir ou assinar, depende do tocador que você usa. E se você estiver gostando mesmo do Carbono Zero, conta para os seus amigos. No ano passado, o Brasil passou os Estados Unidos e foi pela primeira vez na história o maior exportador de algodão do mundo. A Ana Paula visitou uma comunidade no interior do Rio Grande do Norte em que a Riachuelo está desenvolvendo um projeto de plantio agroecológico de algodão. Nessa viagem que eu fiz em abril para conhecer a fábrica da Riachuelo, a gente conseguiu ir também até o Seridó, que é no sertão do Rio Grande do Norte, ali uma região do sertão, para conhecer o projeto de plantio deles de algodão agroecológico. Ele é tão custoso ainda e é um esquema ainda que não se paga, não se banca, que quem mantém o projeto é o Instituto Riachuelo. Então, eles fazem isso via Instituto, que junto com o Embrapa, com outras empresas e com prefeituras e governos locais, conseguem botar esse projeto de pé. Hoje são 143 agricultores. Nessa viagem eu fui para uma das fazendas, fui conhecer o sítio da Dona Helena, que é um sítio pequeno, mas que tem lá, ela faz a produção dela de algodão, o que é muito legal porque é um esquema de consórcio, então faz uma rotação ali de cultivos, de culturas para a proteção do solo, enfim, tem todas, uso de biofertilizantes, tem todo um esquema com relação à água, né? Porque ele é um tipo de algodão também que requer menos uso de água, ele é um algodão que cresce bem em ambientes secos. Então, tem todo um sistema ali preparado para que ele funcione. Mas ainda é uma estrutura muito pequena, né? A iniciativa é pequena, é um piloto, mas a companhia acredita que essa é uma parte fundamental da solução para a indústria têxtil nacional. Tem muita coisa que influencia a pegada de carbono da produção de algodão. Uma das principais é o uso de fertilizantes sintéticos na lavoura. Essa contabilidade também muda dependendo de onde o algodão é plantado, se existe uma rotação com outras culturas e assim por diante. A Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, a Abrapa, fez no ano passado uma primeira medição das emissões em fazendas do Mato Grosso. Foi um trabalho feito em conjunto com a Embrapa, usando uma metodologia desenvolvida pela Bayer. Segundo a Abrapa, existe um potencial de redução de 32% nessas plantações nacionais. Agora, essa é uma mudança que vai levar tempo. Esse algodão amigo do clima, entre aspas, custa mais caro
E no negócio da moda, principalmente para quem vende em grandes quantidades, preço é tudo, ou quase tudo. A Oriba começou a desenvolver uma cadeia de fornecimento de algodão orgânico nacional. O Rodrigo Ottani me disse que não foi muito simples, porque o produto custa mais caro. Muita gente da indústria, principalmente das tecelagens, eles têm muito interesse. Só que eles ficam à mercê das marcas, que é basicamente quem compra o produto deles. Então, só o interesse deles sozinho não sustenta. Então, por isso que é um desafio muito grande de juntar todo mundo na mesma sala e garantir que todos os interesses estejam alinhados. E a gente precisa muito da parceria dos grandes players, né, das grandes varejistas, para que isso aconteça, porque é quem garante o processo inteiro, o ciclo inteiro. Porque eu consigo garantir parte dele. Então, hoje, para esse nosso parceiro, fornecedor de tecido, para esse tipo de material de algodão orgânico, nós hoje somos o maior cliente dele. Mesmo sendo uma marca muito menor do que esses grandes players do mercado. E eu fiz uma outra pergunta para ele. Se todas as marcas quisessem usar esse algodão orgânico sustentável, teria suficiente para todo mundo? Que se a virada de chave for muito drástica e não tiver investimento na cadeia produtiva, talvez falte. Porque hoje, se for parar para pensar que o algodão como um todo, ele é a segunda fibra mais usada na indústria. Mas o algodão orgânico no mundo não chega a 1% desse algodão todo. Então, se a gente falar só de algodão orgânico, provavelmente não atenda. Mas a maior parte das fibras usadas para fazer roupa vem de combustíveis fósseis. E são fibras virgens. Esse é outro desafio enorme da indústria. Conseguir reciclar materiais. Segundo dados da Textile Exchange, que é uma entidade sem fins lucrativos que promove a sustentabilidade da indústria da moda, o percentual de fibras de poliéster recicladas usadas em roupas caiu entre 2022 e 2023. Eram 13,6% e caíram para 12,5%. E um dado que eu achei especialmente surpreendente: menos de 1% do material reaproveitado veio da reciclagem de tecido. O número é baixo assim por alguns motivos. Fazer essa reciclagem é muito difícil. Primeiro, porque uma peça de roupa tem outros materiais além de tecido. A linha da costura, os aviamentos, que são os zíper, os botões, os rebites que tem na calça jeans. Você precisa desmontar essas peças para começar a pensar em reciclagem. E depois você precisa efetivamente desfazer o tecido, que pode ser um processo químico ou mecânico. E, óbvio, antes de tudo isso, você precisa ter toda uma infraestrutura logística para coletar a roupa descartada. É um sistema complexo que ainda não para de pé economicamente. É por isso que um anúncio recente da Chanel, uma das marcas mais famosas e valiosas do mundo da moda, chamou tanta atenção. A empresa lançou uma startup chamada NevOld, de Never Old, ou Nunca Velho. O objetivo da NevOld não é aproximar a Chanel do assunto sustentabilidade. A ideia é criar um negócio novo, que dê dinheiro e que resolva um problema que a empresa já tem: conseguir fibras de alta qualidade e que possam ser rastreadas. A NevOld quer transformar em realidade a reciclagem de tecidos. As roupas e os materiais de segunda mão, eles sempre foram olhados muito como o resto. E agora, a hora que uma marca do tamanho da Chanel olha e fala, caramba, não é bem assim, tem todo um valor agregado. A gente está falando de uma das maiores marcas de luxo do planeta. Essa é a Cláudia Castanheira. Ela é pesquisadora da Fashion Revolution Brasil, uma entidade que quer acelerar a transição do setor da moda. Se ela está falando que é ok fazer isso, então com certeza a gente vê um consumidor que vai olhar por outros olhos por todo o posicionamento da marca e por toda a influência que a marca tem no comportamento dos consumidores. O que a gente espera é que essa ação da Chanel, ela tenha escalabilidade e que tenha um impacto realmente, para a gente começar a pensar uma Chanel e empresas de luxo circulares, voltadas para uma moda circular. A Chanel criou essa startup porque ela enxerga um negócio novo, mas ela também está de olho em obrigações que vêm por aí. A União Europeia vai responsabilizar as empresas que produzem ou vendem roupas no bloco pelo ciclo de vida completo desses produtos. As empresas vão ter que pagar uma taxa para dar conta da coleta e do descarte correto de todas as peças de roupa que elas colocam no mercado. A gente tem alguns sinais dessas primeiras obrigações impostas por governos, a gente tem avanços na descarbonização e talvez na reciclagem.
Será que isso vai ser suficiente diante do aumento do consumo que acontece todo ano no mundo inteiro? Tem algumas centenas de milhões de pessoas que estão entrando no mercado. Pera, tem um jeito certo de falar isso. Tem muita gente que finalmente tem dinheiro para poder comprar mais roupas e fazer o que pra gente é uma coisa corriqueira. The Indian economy is booming. This year, the country's GDP is expected to grow between 6 and 7%. E a moda tem um componente emocional, se é que essa é a palavra certa, que é muito forte. É só pensar na comoção que gerou a taxa das blusinhas. O governo publicou novas regras para compras internacionais pela internet. Ou então no fenômeno dos vídeos de comprinhas que continua vivo nas redes sociais. E nesse episódio eu tratei só de uma parte do impacto dessa indústria gigantesca que movimenta quase 1 trilhão e 800 bilhões de dólares no mundo inteiro. Esse é um setor que tem outros inúmeros problemas para resolver. Por exemplo, do ponto de vista dos trabalhadores, principalmente em países asiáticos. Produzir roupas ainda é uma atividade que exige muito trabalho manual e não é muito mecanizada. E tem um outro aspecto super importante. Produzir tecidos e produzir roupas consome quantidades enormes de água. Como os outros assuntos que a gente tratou e vai tratar aqui no podcast, a questão da descarbonização da moda não é um problema que vai ter solução simples. Mas informação é o primeiro passo. Bom, na verdade é o segundo. O primeiro é entender que todo mundo vai continuar comprando e usando roupa. Ainda bem. O Carbono Zero é um podcast do Reset. Entra no site www.capitalreset.com. Reset é R-E-S-E-T. Se inscreve para ser avisado em primeira mão das melhores e mais completas informações sobre negócios e finanças sustentáveis. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Sérgio Teixeira Júnior. A edição é do Rafael Lana. A trilha sonora é do Curumim. A arte é do Rogério Testa. E essa é a equipe do Reset. A publisher é a Vanessa Dash. Eu, Sérgio Teixeira Júnior, sou o editor. A Thaís Fôlego é a editora assistente. O Eduardo Laviano é o repórter. A Ana Paula Alfano é editora de conteúdos de marca. E a Letícia Frazão é líder de marketing e experiência do cliente. Se você tiver algum comentário, sugestão ou só quiser mandar um alô, a gente tem um e-mail. oi@capitalreset.com. Obrigado pela audiência e até o próximo episódio.